Olá, pessoal. Você é catastrófico? Como lidar com as ideias catastróficas? Como lidar com o catastrofismo? Será que é uma personalidade? Será que é uma defesa emocional? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com o objetivo de autoconhecimento, autoajuda. E recomendaria aqui logo de cara o livro Equilíbrio Emocional, como promover harmonia entre pensar, sentir e agir. Gente, é muito interessante, eu já falei isso em outros vídeos, que a gente entenda que o nosso pensamento ele gera emoções, e essas emoções podem ser positivas ou negativas. O nosso cérebro é como se fosse assim um captador, ele capta o que você está pensando com muita intensidade. Ele não sabe se é verdade, mentira, se é fantasia, se é realidade ou não. Ele capta a intensidade da sua preocupação, a intensidade dos seus pensamentos de medo, de catastrofismo. E aí ele prepara todo o organismo para ações em situações que não estão acontecendo, elas estão na nossa fantasia, na nossa cabeça. Esse é o estado de ansiedade, tá? É muito importante entender isso. Ansiedade negativa não vem do nada. Ela é produto, ela é resultado de uma forma esquisita de pensar, com muita pressão, cobrança, preocupações, medos, catastrofismos. Então vamos falar um pouquinho do catastrofismo. Essa negatividade, essa maneira de pensar sempre no pior. E aí a gente tem vários quadros que geram medos fóbicos e enfim, né? Que levam a pessoa sempre a pensar em alguma coisa terrível. Como, por exemplo, a própria mania de doença que a gente fala, né? A pessoa acordou, vai ter uma manchinha diferente aqui, nossa. Eu acho que é câncer de pele. Será que é câncer de pele? Aí ela já vai lá no Google, consulta a inteligência artificial e já começa a catastrofizar em cima daquilo, né? Essa forma histérica, essa forma negativa de trabalhar, né? Mentalmente falando, emocionalmente falando, no fundo são defesas, tá? São formas, são comportamentos, às vezes até aprendidos. Eu já falei aqui, né? Algumas famílias tendencialmente, né, italianas, por exemplo, recebem aquela mensagem que se preocupar é o correto, tem que ficar muito preocupado com as coisas mesmo, tem que ser negativo, como se isso fosse um estado de prevenção, um estado de prontidão. Eu já ouvi muita gente falar, a gente tem que estar preparado para o pior. Meu, como assim? Eu já ouvi gente me falar que não pode ficar alegre demais, porque atrás de toda alegria tem uma tristeza. Atrás de um acontecimento bom tem sempre uma catástrofe. Olha que interessante. É lógico que isso faz parte de crenças da família, que ela foi pegando. Agora vamos ver a falta de lógica que tem nisso. A gente precisa passar pelo crivo da lógica para ver se a nossa forma de pensar tem um mínimo de bom senso, um mínimo de precaução. Você vai, por exemplo, ter que dirigir no centro de São Paulo, tá? De madrugada, Praça da República. Meu, é complicado, hein? Por quê? Porque sim, tem lá uma violência, é real. Uai, é um perigo real. Então, se você for, vá precavido, né? Vai voltar muito tarde de uma balada, vai passar por um local meio perigoso. Vá precavido. Isso, precaução, gente, é estado de atenção. É o estado do aqui e agora, onde a pessoa está prestando atenção nas coisas. Cuidado, sabe a coisa do cuidado? Vá com calma, presta atenção. Isso é autopreservação. É bom, inclusive, tá? Agora, pensar, por exemplo, você vai sair com o carro. Ah, eu vou no mercado. Nossa, eu posso bater o carro, porque alguém pode bater em mim. Aí eu chego no mercado, eu posso ser assaltado. E começa a pensar naqueles vídeos, sabe, TikTok, que você viu um monte de coisas terríveis que acontecem.
Isso é catastrofismo. Você sabe de uma notícia qualquer, você sabe de uma informação que te passaram, você já começa a pensar no pior. Gente, o que é isso? Vamos tentar entender. Tem essa crença, né, como eu falei, uma espécie de herança familiar, que entendeu que ser catastrófico e negativo é uma maneira muito responsável de ser. Porque você pensa no pior e você já fica preparado para o pior. Só que o que não ensinaram para você é que quando você se prepara, você já está no estado de ansiedade. Gente, qualquer coisa que você se prepare, você já está no estado de ansiedade. É diferente de programar. Eu vou programar uma viagem, eu vou ver preço lá da passagem de avião, eu vou reservar o hotel, eu vou fazer uma pesquisa de como é que vai estar o tempo, eu vou pensar nas roupas que eu vou levar. Isso é uma programação. Eu compro a passagem, tem uma certa antecedência para eu fazer uma programação. Agora, a hora que eu começo a pensar, e se acontecer uma pane? Já imaginou? O avião tá lá sobrevoando aquele rio ou aquele mar, cai. E se o piloto tiver um problema? E se o piloto automático falhar? Percebeu? Essa é a diferença da programação e do catastrofismo. A hora que você entra nesse catastrofismo, nessa negatividade, eventualmente você até cancela a viagem, tá? Porque tem tanta coisa negativa que você pensou que é melhor nem ir, sabe? Olha que interessante, né? E muita gente, como eu falei, tem essa herança como se isso fosse uma responsabilidade. Pessoa responsável se prepara para o pior. Não. Responsabilidade é a habilidade de responder pelas suas ações, tá? De fazer uma programação responsável, correta, dentro das suas possibilidades. É bem diferente, né? Então vamos rever isso aí. Outra coisa, né? O perfeccionismo. Tem gente que fala assim, mas eu não sou perfeccionista não, mas é extremamente negativa e catastrófica. O que uma coisa tem a ver com a outra? Existe um quadro de perfeccionismo que tem dentro de si a seguinte crença: eu preciso pensar no pior, porque isso é uma forma de impedir que isso aconteça. Gente, eu tenho uma cliente assim. Ela aprendeu sempre a pensar na pior probabilidade. Por quê? Porque ela entendeu, ela recebeu isso, tá, dentro da educação dela. Que se ela pensasse no pior, ela teria a capacidade de evitar que aquilo acontecesse. Gente, olha a neura. Como se você tivesse a capacidade de impedir algum acontecimento que, veja, não é nem negativo nem positivo, é um acontecimento. A partir do momento que você tem um carro e você sai de carro na rua, tudo é possível. Inclusive que você não bata o carro. Quantas vezes você já saiu de carro e não bateu o carro? E de repente você nunca teve uma batida? Uma vez, uma cliente foi assaltada. E ela entrou assim num pânico assim impressionante, do tipo, não saio mais de casa não. De carro então nem pensar, porque é um puta de um perigo. Aí, vamos lá. Qual é a parte mais racional do negócio? A pergunta: quantas vezes você já saiu de casa com o carro e nunca aconteceu um assalto? Pô, milhares de vezes. Perdi a conta dentro dos anos, né, que a pessoa é motorista e tem uma carta de habilitação. Enfim, quantas vezes você saiu de casa e você foi assaltada? Uma. Legal. Deu para entender a catástrofe aqui? Eu vou levar em conta o número de vezes que não aconteceu, ou eu vou me basear naquele acontecimento único e aí eu me leso? Sim, é lesão sim. Eu me podo, eu não saio mais de casa, eu não vou mais dirigir, eu vou deixar que o medo me controle. Gente, para pensar. Né? Nós estamos sujeitos a muitas coisas por estarmos vivos. Por estarmos vivos nesse momento da humanidade, nesse momento da nossa política, enfim. Tudo é possível, mas eu não vou ficar pensando no pior. Eu vou ficar pensando a cada momento em cada ação que eu quero ter, na melhor programação que eu posso fazer. Então, olha que interessante, né? Então, vamos lá.
como lidar com o bendito do catastrofismo, com as ideias catastróficas. Bom, em primeiro lugar, entendendo isso tudo que eu falei, tá? Para você não entrar naquele somatório, né, que vai gerar ansiedade negativa, vai deixar você mal. No somatório você vai ter até crises de ansiedade, que podem até gerar pânico, vai gerar um estresse muito grande no meio do caminho. E você vai até desistir, de repente, de algumas coisas importantes que você gosta, por medo, por catastrofismo. Para pensar, entenda o processo para poder dominá-lo, para poder controlar. Saia justamente dessa ideia, você que aprendeu que precisava pensar no negativo para impedir que as coisas acontecessem, pensa que coisa mais besta, neurótica, inútil. Você não tem esse poder. Não mesmo. Você pode ser uma pessoa precavida, diferente, mas não aquela pessoa que precisa pensar no negativo, ficar cultivando aquela coisa pesada, porque você acredita que você possa impedir isso de acontecer, não só para você, mas na vida das pessoas que você ama. É neura da mais pesada, isso é controle, é um dos pacotinhos, né, do perfeccionismo. O controle faz parte desse pacotinho e é muito neurótico. A pessoa gasta uma energia lascada tentando controlar o que não está no campo de ação dela. Gente, é tão importante entender isso para você retroagir, voltar para aqui e agora. Aqui e agora é o momento em que você vai lidar com isso. Como? Em primeiro lugar, gente, vamos dividir tudo que você pensa por 2. Mediante aquele pensamento bem catastrófico, como é que eu vou lidar com isso? Divide por 2. A probabilidade de acontecer algo de bem terrível é igual à probabilidade de não acontecer. Aí você volta no aqui e agora. Existe algo no aqui e agora que eu possa fazer com relação à minha preocupação? De repente há. Você fala, poxa, o carro precisa botar combustível antes de eu sair lá para a tal da viagem, eu vou dar uma checada básica. Isso é precaução. Eu posso fazer isso? Posso. Né? Eu posso programar o horário que eu vou passar num local assim que eu não pegue muito trânsito ou que seja mais arriscado? Posso. Veja, eu posso programar a roupa que eu vou levar numa viagem, dependendo do clima que estiver fazendo lá, da época que eu for. Eu posso ter ações de precaução? Claro que sim, ações de prevenção que são positivas. Essas sim são as responsáveis. Então vamos lá, ação. Perante toda preocupação tem que ter uma ação, senão a preocupação é vazia e vai botar você no estado de ansiedade e de estresse. Um outro ponto interessantíssimo, trabalhar a autoconfiança. Vamos lá. Quantos dias você já viveu? Quantas situações catastróficas, até importantes ou até difíceis, traumáticas que você já viveu? Uns mais, outros menos, mas todo mundo já passou por alguma situação difícil. Passou ou não passou? Passou. Morreu? Não, tá aqui. Lidou com isso. A cada dia, gente, é um dia novo. A cada dia, eu não sei, mas eu vou lidar. Até a noite. Hoje eu não sei o que pode acontecer, mas eu vou lidar. Então, esse pensamento de eu vou lidar, eu posso lidar com o novo, porque eu lido com o novo a cada segundo, isso te dá autoconfiança e autossegurança. Tem um vídeo aí no canal que eu falo bastante sobre esse processo de autossegurança e autoconfiança, inclusive de não dar poder, né, para outras pessoas, para o seu medo e por aí vai. Então escreve aí se você é catastrófico, deixa seus comentários. O que você acha dessas dicas que eu dei? Se você acha difícil, se você acha que dá para refletir, parar para pensar. E principalmente, gente, o grande exercício, aquele que eu sei que é o mais difícil, tem gente que detesta essa palavra, que eu já ouvi me falarem isso, aqui e agora. Aqui e agora é o único lugar que nós existimos, que nós vimos, que a gente vê o que está acontecendo, que a gente sente, que a gente age. Não é? Eu posso programar o meu amanhã, sim, como eu falei, vou programar a viagem, tudo bem, mas eu só ajo no aqui e agora. Ação palpável,
é aqui e agora. A cada momento, a cada segundo. Quando nós começamos o vídeo há 15 minutos atrás, já foi. Esse tempo não volta. Até a noite pode acontecer muita coisa ainda, eu não sei, mas eu vou lidar. Então, essa postura de confiança, autoconfiança, confiança no fluxo da vida, que você não controla mesmo. Siga, esteja no fluxo, confie em você, respira. Respira, sinta o momento, sinta você. E perceba as melhores ações que você pode fazer, mediante o quê? A sensação de bem, né? Óbvio. Percebeu? Quando você pensa um monte de coisa esquisita, você se sente mal, você gera ansiedade negativa. Em contrapartida, quando você sente uma coisa gostosa lá dentro, a natureza está te falando que esse pensamento é legal, que a sua decisão é boa. Então faça boas escolhas, capricha aí no seu livre-arbítrio diário, a cada segundo. Ok? Recomendo muito o meu livro, Equilíbrio Emocional, Como Promover a Harmonia entre Pensar, Sentir e Agir. E fico à disposição, se você quiser adquirir, adquira direto comigo. Grande abraço, namastê. Compartilhe, dê o seu like aí, não esquece, compartilhe o vídeo, que é um tema bastante interessante. Ok? Grande beijo e até o próximo vídeo.